Graça e paz, meus irmãos, que alegria. Vamos iniciar mais um momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo 7. Vamos ao texto. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Irmãos, eu creio que vocês já conhecem este versículo, que ele está em meio à passagem de um pedido inusitado, um pedido de cura. Mas por que eu disse que é um pedido inusitado? Mesmo porque nos relatos do Evangelho nós vemos várias pessoas pedindo para serem curadas. Mas por que aqui o pedido é inusitado? Porque o pedido parte de um centurião. Antes de nós meditarmos a história, o que estava acontecendo para este centurião ir até Jesus, nós precisamos entender quem era o centurião. Ora, o centurião, ele era um oficial do exército romano, responsável por cerca de 100 soldados. Por isso o nome centurião. Nós não podemos esquecer que a Judéia, local aonde Jesus operou muitos milagres, estava sob o domínio do Império Romano. Então o centurião representava o poder de Roma, que no momento estava dominando a Judéia. O que já mostra um paradigma sendo quebrado, porque Jesus, sendo judeu, vai atender o pedido de um centurião. Porque para os judeus, os romanos eram opressores. Eles eram vistos como gentios. Gentios eram todos aqueles que não professavam o judaísmo. Então, por conta disso, o centurião, ele também sofria uma certa repulsa, um preconceito social. Muitas vezes eles eram vistos como impuros. Na cultura judaica, os judeus, eles evitavam entrar nas casas dos gentios. Por quê? Para não se tornarem impuros ritualmente. É por isso que no desenrolar da história, nós vemos no versículo 8, o versículo seguinte, que é o tema do nosso devocional, o centurião dá a seguinte resposta para Jesus. Ele diz: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Aí fica o dado de que os judeus não entravam nas casas dos gentios. Por isso essa resposta humilde do centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus e a sua santidade, dizendo: não importa, Jesus, se o Senhor não for no meu lar. Eu creio que uma palavra que aqui o Senhor me disser será o necessário para que lá aonde o meu servo está acamado, ele venha voltar a ter saúde. Isso é fé. Muitas vezes, irmãos, nós estamos orando em um lugar, mas a manifestação da cura, do milagre, acontece em outros lugares. Às vezes nós não vemos. Quantas pessoas nos pedem oração, cura, libertação, desemprego, e nós estamos ali em um local, reunidos junto com a comunidade de fé orando, e parece que nada está mudando, mas pergunte, vá até o lugar. Pode ter certeza que aqui nós não estamos sentindo, mas quem está recebendo essas orações estão sendo beneficiados. Nem sempre a manifestação de Deus vai acontecer diante dos nossos olhos. E aqui nós vemos o centurião pedindo uma intercessão, mas não está pedindo para ele. Ele está pedindo para o seu servo que está doente. Talvez, quantas vezes você se deparou na mesma situação deste centurião? Veja, um homem de autoridade. Veja, um homem que estava representando toda a potência, toda a força bélica, toda a força militar que Roma possuía. Mas neste momento, a autoridade daquele homem é como nada, porque ele reconhece que diante deste mal, diante da enfermidade do seu criado,
que inclusive estava paralítico e violentamente atormentado, como diz o versículo 6, diante deste mal, a autoridade dele era pequena. Então o que ele faz? O centurião, o homem que disse que era um homem de autoridade, como diz o versículo 9, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, ele vem, e o meu criado faz isto e ele o faz. Neste momento ele reconhece que a maior autoridade é Jesus. Jesus é aquele que nivela a todos. Diante do Senhor não há magistrados, não há poderosos, não há ricos, não há grandiosos. Como diz a palavra de Filipenses, todo joelho se dobra diante da grandeza e autoridade de Jesus, pois ele é a autoridade suprema. Veja que um homem de autoridade, um homem de poder agora, recorre àquele que realmente pode resolver o problema e a situação. E isso é fé, isso é humildade. E o que me encanta é a resposta que Jesus dá. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Meu irmão, não houve uma pessoa no relato dos evangelhos que encontrou Jesus e não teve a sua vida modificada. Seja fisicamente, espiritualmente, aonde Jesus entra, a saúde é restaurada. Aonde Jesus entra, a libertação. Aonde Jesus entra, a cura. O problema é, muitas pessoas querem viver um relacionamento com Jesus superficial. Faça como esse centurião fez. Veja, quando aquele centurião foi até Jesus, ele estava quebrando um paradigma, porque ele era um homem de autoridade. Ele estava indo pedir para um judeu que ele subjugava. Mas há momentos na nossa vida que nós vamos ter que escolher entre manter a nossa postura, manter como somos vistos diante da sociedade, ou ir em encontro a quem tem cura e salvação para as nossas vidas. Meus irmãos, não se preocupe com a sua posição, não se preocupe com a sua patente, não se preocupe com a sua autoridade, se preocupe em obedecer ao Senhor. Convide Jesus para entrar na tua casa, convide Jesus para entrar no seu lar, porque da mesma forma que Jesus disse para aquele centurião, a vista de muitos era impura, a vista de muitos era um gentil, a vista de muitos não era merecedor do mestre entrar no lar dele, mas Jesus não está para corresponder às opiniões, às expectativas humanas. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância, e a graça de Jesus não impõe barreiras. A graça de Jesus não seleciona pessoas, a graça de Jesus não seleciona currículos. Quem clama, recebe. Quem pede, obtém resposta. Então, irmão, convida Jesus para entrar lá no teu lar. Que humildade daquele centurião. Dizei uma palavra. Você já parou para perceber que nós necessitamos apenas de uma palavra do nosso Senhor? Uma palavra do Senhor é o necessário para que curas aconteçam, libertações aconteçam. Aquela pessoa que você tanto tem orado, nós só necessitamos de uma palavra de Jesus. Não é a sua autoridade, não é o seu prestígio, não é a sua força. Você necessita apenas de uma palavra de Jesus. Todos nós necessitamos de apenas de uma palavra de Jesus. Por isso que eu digo, diante do Senhor, somos todos iguais, todos necessitados da graça, todos necessitados de uma palavra que só Ele pode nos dizer. Eu acho lindo porque Jesus, ao mostrar disposição para ir à casa do centurião, Jesus está quebrando barreiras culturais, religiosas. Isso demonstra a universalidade da mensagem de Cristo. A graça que nos encontra, a graça que nos encontra como estamos, mas nos transforma. Ele veio não só para os judeus, mas para todos. Era isso que Jesus estava falando. Quem somos nós para colocarmos barreira no agir do nosso Deus? Isso mostra também aqui, irmãos, que Jesus valoriza a fé acima das tradições externas.
Jesus valoriza a fé, Jesus valoriza um coração adorador, Jesus valoriza um coração obediente, um coração que se dispõe na presença, que reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez. Veja que esse episódio aconteceu no início do ministério público de Jesus. Aonde? Na Galileia, aos olhos de muitos. Eu tenho certeza que esse ato, quando aconteceu, isso deu pano para manga. Muita gente falou, olha, um centurião, eu vi um centurião indo atrás de Jesus. Vale ressaltar que o domínio romano sobre essa região era de Herodes Antipas. Na época governava a Galileia, sob a autoridade de Roma. Visto também, por outro lado, que muitos judeus aqui esperavam um Messias que o libertasse do domínio romano. Mas Jesus, o que ele faz nessa ação? Ele veio trazer salvação espiritual e universal. Jesus é maravilhoso, irmãos. Clame Jesus ao teu lar. E aí, Jesus fala com o centurião. Olha o que ele disse. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, à vista de todos, e disse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E ele continua dizendo, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha o que Jesus acabou de dizer sobre um pagão, sobre um gentil, sobre aquele que era tratado como impuro. Ele disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, o lugar que Deus escolheu para manifestar a tua glória, um lugar a qual ele escolheu para ser o ponto de partida da graça, o centro da adoração judaica, Israel. Ele disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Meus irmãos, a graça de Deus é maravilhosa e ela nos convida a sentar à mesa. E cá estamos falando deste evangelho, porque a graça de Deus venceu barreiras culturais, sociais e chegou a nós. Então, peça, meus irmãos, peça que Jesus vá até a tua casa. Não floreie a situação. O centurião não floreou o seu problema, não fingiu que o problema não existia, ele chegou para quem podia resolver. Jesus lhe disse, olha, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Quando você for até Jesus, fale a sua verdade. Fale o que está te afligindo, pois Ele tem cura para você, Ele tem restauração para você. E quais pontos nós podemos aplicar através dessa passagem? Primeiro, confie no cuidado de Jesus. Confie, meu irmão. Quando nós enfrentamos enfermidades, dificuldades, é Jesus. Ao olhar para Jesus, nós podemos crer que Ele está pronto a nos ajudar. Aonde os médicos falham, aonde os procedimentos médicos são limitados, lembre do poder que há em Jesus. Outro ponto importante, ele era tido como impuro, o centurião, ele era tido como gentil. Ele vivia, talvez rejeitado pelo povo que ele subjugava, mas ele tinha algo, a fé. Essa palavra é um convite para nós praticarmos a fé, e a fé é um dom de Deus. É Deus que coloca a fé em nós. Assim como o centurião confiou no poder da palavra de Jesus, nós também podemos confiar que Ele age mesmo quando não vemos. Jesus age quando não vemos. Torna a dizer, o lugar da cura não foi ali naquele diálogo, mas aconteceu na casa do centurião. Não desista de praticar a tua fé. Não desista de estar nas reuniões de oração, nos cultos com seus irmãos, orando. Pois enquanto você ora lá com seus irmãos na igreja, a sua casa está sendo beneficiada. Palavras de cura, de restauração estão chegando ao seu lar, trazendo cura, libertação, restauração. E último ponto, esteja disponível para ajudar. Assim como Jesus estava disposto a ir até o servo,
Sejamos prontos, meus irmãos, a ir ao encontro dos necessitados ao nosso redor. Jesus é maravilhoso. A mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele estão tampados para que não possam ouvir o clamor daquele que pede. Jesus vai aonde não queremos ir. Jesus vai aonde a nossa religiosidade não quer ir. Jesus vai aonde o nosso preconceito não quer ir. E eu digo, glória a Deus que a mão do Senhor vai nestes lugares. Porque muitos de nós que hoje estamos pregando o Evangelho, que fomos impactados pelo Evangelho, fomos tirados deste lugar. Podemos testemunhar com as nossas vidas o poder da mão de Deus que nos resgatou. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pela graça, Senhor. A tua graça que não vê barreiras. A tua graça que vai aonde há alguém clamando, necessitado de cura, de libertação. E nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que seja hoje, ó Pai, que esta palavra de cura, de libertação encontre os nossos corações, encontre os nossos enfermos, encontre aqueles que se encontram aprisionados. Nós só necessitamos de uma palavra tua, Senhor, para que a nossa vida seja restaurada, transformada e que seja hoje, ó Pai. Aumente em nós a fé, aumente em nós a confiança. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a exemplo desse centurião, vencer as barreiras sociais, vencer o preconceito e buscar aquele que tem remédio para as nossas feridas, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.